E se fosse possível, você ser menos estressado e mais resiliente ao estresse? Recentemente, os pesquisadores descobriram os quimiorreceptores e eles entenderam que o estresse é uma resposta ao medo. O medo de não conseguir, o medo de falhar, o medo de passar vergonha, o medo de estar errado ou de dar algo errado, né? E aí, nos Estados Unidos, uma menina teve um tumor no cérebro e foi preciso fazer uma cirurgia na qual eles tiveram que tirar parte da amígdala cerebral dela. E a amígdala, ela é como se fosse a sentinela do nosso organismo. Ela é um instrumento do cérebro dos mamíferos, né, reativo. Então, o que acontece? Em toda situação de perigo, né, instintivamente, por exemplo, se você chega perto de um leão, de um pitbull, seu cérebro não vai raciocinar se aquilo é perigoso ou não. É como se em nós tivesse esse mecanismo de defesa que é o lutar ou correr, né, que vai ativar dessa amígdala. Então, essa menina perdeu essa amígdala. E aí, o que eles perceberam nela? Que ela não tinha medo de nada. Então, era uma situação, porque o que acontece, gente? O medo, por mais que a gente acredita, né, que seria maravilhoso não ter medo, mas o medo, na medida, ele nos protege, né? É o medo que vai nos dar aquela prudência de saber, né, aonde ir, aonde não ir, aonde eu ponho a mão, aonde eu não ponho, né? Se eu pular de algum lugar, né? Se eu correr em alta velocidade, então, ou seja, o medo, na medida certa, ele se faz necessário para nos manter vivos. E essa menina, ela não tinha medo algum, porque ela tinha, né, ela tinha sido retirada dela essa parte da amígdala. Então, essa menina passou por situações adversas por não ter medo algum, e, né, para a família era uma questão muito melindrosa, né, cuidar dessa menina. Então, os pesquisadores começaram a estudar nela e fizeram experimentos para saber o que eles poderiam fazer para que ela sentisse esse medo. E aí, num dos experimentos, isso lá nos Estados Unidos, gente, eles colocaram ela para nebulizar, para fazer a nebulização com gás carbônico. E aí, assim que ela inalou, como se fosse um aerosol, né, um nebulizador, assim que ela inalou o gás carbônico, ela imediatamente começou a ter crise de pânico. Então, eles chegaram à seguinte conclusão. Vocês já perceberam, quando você puxa o ar, né? E aí, quando você segura o ar, e aí passado um tempo daquele desespero, né? Pra você logo soltar o ar e puxar de novo. E a gente acreditava que essa angústia, né? Isso se dava em virtude da falta de oxigênio. Mas aí, o que os cientistas descobriram nesse experimento com essa menina? Que, na verdade, não é a falta de oxigênio, é o excesso de carbono. E aí, pasmem, né? Eles descobriram, assim, já tem várias pesquisas, mas nessa linha de pesquisa entendeu, assim, que o excesso de carbono está diretamente ligado ao excesso de estresse, né? E o excesso de estresse, que tem a ver com medo, faz a gente ter pânico. Então, assim, quanto mais incompleta é a nossa respiração, mais nós estamos predispostos, né, a ter situações de estresse, de reatividade. E aí, eles descobriram que tem como a gente treinar essa reação, essa nossa reatividade, que é esse lutar ou correr, porque aí voltando lá na história da amígdala, né? O que a amígdala faz e os quimiorreceptores também fazem. Eles ativam aquele sistema que eu já falei anteriormente, que é o sistema simpático do nosso organismo, que é esse lutar ou correr, né? Porque gente, eu já falei disso em outro vídeo, mas assim, o parasimpático é o sistema nervoso central, são dois, simpático e parasimpático. Eles dizem que o simpático não tem nada de simpático, né? O simpático é o de ação, né? Ou você vai correr, ou você vai lutar. E o parasimpático é o que nos paralisa, né? Então, aquelas pessoas que estão com aquelas crises de depressão que não saem da cama, muito provavelmente elas têm um sistema parasimpático muito ativo. E quem é muito reativo, que tá brigando com tudo, que quer lutar com tudo, né? Que se estressa, que não consegue dormir, esse tá com o sistema parasimpático muito alto. E o que a gente busca, gente? Equilíbrio, né? Então, esses cientistas descobriram que é possível a gente treinar essa ação, né? Essa ação do medo através das técnicas de respiração. E aí tem até um medidor disso que se chama Bolt Score. Para quem tá no banco, né, que mexe com financiamento, sempre tem os scores lá do banco. Pois é, gente, agora tem o Bolt Score, que é uma técnica para a gente mensurar
como está a nossa capacidade respiratória. E pasmem, 80% das pessoas têm uma deficiência respiratória porque não estão respirando de forma adequada. E isso é mensurável. 80% que ele mediu, né, de forma geral. Imagina aqui no Brasil, que é o país de pessoas mais ansiosas, como está isso? E aí se chama Bolt Score, né? Se o Bolt Score estiver muito abaixo da média, significa que o seu sistema respiratório está com deficiência. E segundo, né, já falei, mais de 80%, né, das pessoas não estão com a respiração em dias. E assim, gente, se você quiser saber, né, sobre o seu Bolt Score, que muito provavelmente a grande maioria, né, não está em dias, é possível que a maioria não está abaixo da média, né, do Bolt Score saudável. 80% das pessoas não estão com Bolt Score saudável e é possível com as técnicas de respiração melhorar o seu Bolt Score. Então, ou seja, né, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, para que você controle o seu estresse através dessas técnicas. Se você ficou interessado, marque sua consulta que a gente consegue tá verificando, tá mensurando como está seu Bolt Score e tá melhorando seu desempenho respiratório para que você possa ter uma qualidade de vida muito melhor. É isso, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.